Se você quer ser aprovado na prova teórica do Detran, você precisa acompanhar comigo esse super resumo, essa revisão de todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui no canal durante a semana. Questões oficiais da prova teórica do Detran, questões oficiais do simulado mais cobradas, válida para todo o território nacional. Então, ó, se você não é por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, deixa o teu joinha e vem comigo para esse super resumo, essa super revisão com todo o conteúdo trabalhado aqui durante a semana. Lembrando que esse vídeo, esse material, esse canal, ele é válido para todo o território nacional, independente em qual cidade, em qual estado vocês estejam. Num veículo automotor, a gasolina ou álcool, a eletricidade é responsável principalmente pela. E agora, para que serve a eletricidade no veículo? Tanto a gasolina quanto a álcool, ele vai servir para a ignição e para a iluminação. É a eletricidade que vai dar a ignição inicial e a iluminação do teu veículo. Então, nessa questão aqui, ele será responsável tanto pela ignição quanto pela iluminação. Os elementos da sinalização horizontal. O que é sinalização horizontal? É tudo que está desenhado, pintado, aposto sobre o pavimento. As faixas, as linhas divisórias de fluxo, a marca de estacionamento, entre outros. A sinalização horizontal são as plaquinhas, são as que estão em pé. Então, horizontal é tudo que está desenhado, pintado ou aposto sobre o pavimento, que indicam e alertam os condutores sobre situações específicas da via, onde deverão redobrar a atenção, ou da existência de áreas reservadas a outros usuários da via são denominadas. Então, assim, aqui vai ficar fácil vocês lembrar desse final. Uma área reservada, a existência de uma área reservada. Que área reservada que é essa? É aquele estacionamento específico, por exemplo, para idoso, para gestante, para pessoas com deficiência. E como que você sabe que aquele estacionamento é específico? Porque ele tem um símbolo, não tem um desenho. Então, esse desenho ele é oficialmente conhecido como símbolo. Então, os símbolos são eles quem vão indicar, alertar aos condutores sobre situações específicas da via, onde deverão redobrar a atenção ou da existência de áreas reservadas a outros usuários da via. Então, é a denominação de símbolos. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. Motorista 2, uma infração gravíssima. E aí ele quer saber, nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente. A palavra respectivamente vem de ordem. Primeiro, motorista 1, depois o motorista 2. Então, ó, motorista 1 teve uma infração leve. Qual que é a pontuação da leve? É 3. E ele teve mais uma média. Qual que é a pontuação da média? 4. Se eu somar 4 com 3 vai dar 7. E o motorista 2 teve uma gravíssima. Qual que é a pontuação da gravíssima? Também é 7. Então, respectivamente, eles acumularam 7 e 7. Fiquem muito atentos, porque essa questão ela pode ter um nível mais elaborado. Ela pode ter, ao invés de 2, pode ter 3 motoristas. Ao invés de uma infração leve, pode ter 2. Ao invés de uma média, pode ter 2, pode ter 3. Então, fiquem atentos à quantidade de infrações para vocês poderem fazer a soma correta. Lembrando a pontuação: gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. As marcas separadoras de faixas de trânsito, ó, sinalização
horizontal que nós vimos na questão anterior. Em linha interrompida indica. Que linha é essa? É aquela que tem que fica assim, ó, um espaço, uma faixa, um espaço, uma faixa, e assim sucessivamente. Essa faixa indica o quê? A permissão de ultrapassagem. Toda linha interrompida, seccionada, tracejada, pontilhada, indica a permissão de ultrapassagem. Vale lembrar que ultrapassagem em locais proibidos. Por exemplo, na faixa contínua, que é uma faixa que não tem espaço nenhum, aclives, declives sem visibilidade, pelo acostamento, entre outros, na sua grande maioria são infrações gravíssimas, com 7 pontos na habilitação. Então, falou de infração, a não ser que você esteja, por exemplo, ultrapassando um desfile, um cortejo, algo assim, nas outras situações, acostamento, cruzamento, que no caso são as interseções, faixa contínua, aclives e declives sem visibilidade, pontes e túneis, quando for pista simples, todas essas são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. E aí, vale lembrar, já que estamos falando de infrações, que durante o teu primeiro ano, durante os teus primeiros 12 meses de PPD, vocês não podem ter nenhuma infração grave de 5 pontos, nenhuma gravíssima de 7 pontos, nem podem ter 2 infrações médias, ou seja, ser reincidente infração média. Então, você pode sim na tua PPD ter uma infração média e você pode ter várias infrações leves, que são as infrações de 3 pontos, desde que, claro, não ultrapasse os 40 pontos. Agora, se você tiver uma grave, 5 pontos, ou uma gravíssima, 7 pontos, ou mesmo 2 infrações de natureza média com 4 pontos, infelizmente você vai ter a sua PPD cassada, exatamente, você vai perder a PPD e vai ter que começar o processo tudo do zero. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona os freios até a parada total do veículo é a distância de parada. A distância de parada ela vai ser a soma desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, que é a distância de reação, do momento em que ele aciona o freio até a parada total, que é a distância de frenagem. Então, veja, todo esse espaço percorrido desde que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o veículo parar totalmente e completamente, é chamada de distância de parada, que nada mais é que a distância de reação mais a distância de frenagem, que vai resultar na distância de parada. E vale lembrar ainda, ele cobra muito a distância de segmento. O que é a distância de segmento? É a distância em movimento, que você está seguindo o veículo que está à sua frente. Distância de segmento, medida sempre em 2 segundos. Transitar com o veículo, danificando a via, suas instalações e equipamentos é uma. Toda vez que tiver um problema, que tiver algo para arrumar, que tiver um defeito, que tiver algo faltando, vai gerar a EMA. O que é uma EMA? Medida administrativa que vai começar com a letra R, retenção. Toda vez que tiver algo errado, tiver algo para arrumar, tiver algo faltando, vai gerar retenção. Nesse caso, ele está o quê? Ele está danificando a via. Então, se ele está danificando a via, além de ser uma infração com penalidade de multa, mais a retenção do veículo para regularização. Atenção, olha essa dica prêmio. Se for apenas uma atitude, por exemplo, furar o sinal vermelho, avançar a placa de pare, é uma infração gravíssima, com 7 pontos. Porém, é uma atitude.
então será apenas multa. Agora, eu estou danificando a via, eu estou dirigindo sem lente corretora, eu estou andando sem cinto, tem algo para arrumar, tem algo para consertar, tem algo faltando. Vai gerar o quê? A retenção do veículo para regularização. Agora, se eu tiver estacionada de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais, aí vai gerar, além da multa, penalidade da multa, vai gerar a MA de remoção do veículo, porque eu estou atrapalhando a vida de alguém, a circulação de alguém. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Atenção, anotem aí. Transitar, gravíssima, estacionar, grave, exatamente. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Agora, estacionar o teu veículo em ciclovias ou ciclofaixas é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Em uma rua, há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. O que eu preciso lembrar do extintor? Tem inclusive uma outra questão que cai com 4 números romanos. O primeiro fala que o extintor está no vermelho. Se ele está no vermelho, ele não serve para nada. Aí na sequência vai ter usar sempre na base das chamas, usar sempre em formato de leque e empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Então, lembre dessas 3 regrinhas. Sempre você vai direcionar o extintor na base das chamas, aonde o fogo está começando, sempre em formato de leque. O que é o formato de leque? O ponto, por exemplo, de fogo está aqui. Você vai ficar fazendo isso aqui com o extintor, ó. Isso aqui é um leque, porque você vai conseguir apagar o fogo mais rapidamente. E, claro, empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Mas, Prof. Lu, eu preciso carregar o extintor no meu carro? É obrigatório? Não. Não é obrigatório carregar o extintor. Nos veículos automotores, não. Nos veículos pequenos, não. Porém, se você tiver o extintor no seu veículo, ele precisa estar dentro do prazo de validade e precisa estar fora do pacotinho. Senão, infelizmente, ele vai configurar como um item inoperante e você poderá, inclusive, ser multado por isso. Então, fica atento. Quer ter o extintor? Tenha, mas ele tem que estar pronto para uso. Não quer ter o extintor? Não é obrigatório, ok? Para evitar a aquaplanagem, deve-se. O que é uma aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. E como é que eu vou evitar isso? Primeiro, eu vou andar com os meus pneus calibrados, com os sulcos de 1,6 milímetros de profundidade a mais. Vou andar com velocidade reduzida e também evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. É muito comum cair aquela questão da Cristina, que fala que Cristina conduzia sob chuva forte, em alta velocidade, quando de repente o carro dela aquaplanou. Aquaplanou por quê? Pelo excesso de água na via e pelo excesso de velocidade. Então, começou a chover? Reduz velocidade, redobra a atenção, não esquece de usar luz baixa ou luz de posição e, claro, sempre trafegar com velocidade reduzida e evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. O condutor que assume um comportamento seguro é aquele que
Se o comportamento dele é seguro, esse comportamento será positivo, que neste caso é perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente para evitá-los ou controlá-los. Percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-lo ou controlá-lo, que é a premissa da direção defensiva. Direção defensiva é direção preventiva. É tudo que eu posso fazer para prevenir, para antecipar, para evitar uma situação de risco. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Bom, lembrem-se da escala. Eu tenho a escala, ela sempre vai começar pela letra B. Ah, professora, mas eu estou fazendo a categoria A que é para moto, não conta? Conta. Só que para troca de categoria, por exemplo, se você fizer só A, você vai ter que fazer o B, para poder fazer o C, para poder fazer o D e para poder fazer o E. Então, o A, ele é opcional. Eu posso ou não fazer. Eu posso começar direto pela B. Como eu posso fazer A, eu posso fazer só B, ou eu posso fazer A, B simultaneamente, utilizando o mesmo exame de vista, o mesmo psico, o mesmo teórico. Só vai mudar as aulas práticas. Então, A é para motocicleta. Categoria B é para o automóvel. A categoria C é de caminhão, caminhão pequeno. Categoria D é para ônibus. E a categoria E é para carreta, certo? Então, se eu tenho categoria C, significa que eu já fiz a A. Então, eu posso dirigir caminhão, que é a categoria C, mais o automóvel da categoria B. Por quê? Porque eu tenho que fazer B, para fazer C, para fazer D e para fazer E, tá? Outra dica, B de bola e D de dado vão transportar pessoas, passageiros, enquanto os veículos da categoria C e da categoria E vão transportar cargas. Não estou falando de quem está conduzindo. É óbvio que quem conduz é o condutor, é o motorista. Mas o que esse veículo leva, o que ele transporta, no B serão pessoas, né, até 8 lugares. No D também serão pessoas, passageiros, só que mais de 8. Na categoria C será carga, acima de 3.500 quilos. E na categoria E também será carga, acima de 6.000 quilos. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas. Então, aqui nós temos 3 placas vermelhas. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições e proibições na utilização das vias. Nesse caso aqui, elas estão dando altura, largura e peso. Então, aqui nós temos a R15, 4 metros, R16, 3 metros e R14, 15 toneladas. Esse T representa toneladas. E aí, a pergunta diz o seguinte: o trânsito nessa rodovia é proibido. Geralmente as placas que proíbem, elas vão ter o cortezinho. Só que nesse caso, ela está dando peso, altura. Então, ela vai proibir para quem? Para qualquer veículo que exceda, que extrapole a altura que está aqui. Concorda? Então, ó, veículos com altura maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e peso bruto total maior que 15 toneladas na letra A. Na letra B, menor que 4 metros, largura menor que 3 metros e peso bruto total menor que 15 toneladas. Letra C, maior que 3 metros, largura maior que 4 metros e peso bruto total maior que 15 toneladas. E na letra D, 4 metros, largura de 3 metros e o peso bruto total de 15 toneladas. Primeiro, se for menor, obviamente vai caber. Vamos imaginar que aqui nós temos um túnel, certo? E nesse túnel tem uma altura de 4 metros.
Então, se o veículo for maior que 4 metros, ele não vai passar. E temos uma largura nele de 3 metros. Então, se o veículo for maior que 3 metros, ele não vai caber. Se ele for menor, vai passar tranquilamente. Se ele tiver exatamente a largura, também vai passar tranquilamente. Então, a única que vai ter maior é na letra A e na letra C. Só que a primeira plaquinha, ela está dando quanto? 4 metros, que é a altura, ó, de cima até embaixo. Imaginemos que tem um caminhão aqui, então ele está contando desde o pneu encostando no chão até a parte final em cima dele, certo? Então, aqui ele tem 4 metros. Se ele for maior, ele tiver altura maior que 4 metros, se a largura dele, de um canto do para-choque até o outro canto do para-choque, for maior que 3 metros, ele também não vai caber. E se o peso dele for maior que 15 toneladas, também não vai conseguir passar. Então, vai ser proibido para qualquer veículo com altura maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve. Lembrem-se da seguinte dica, do seguinte macete. Começou a chover, tem neblina, garoa, cerração, reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Anotem aí. Reduzir velocidade, redobrar a atenção, luz baixa ou luz de posição. Letra A. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Letra B. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto. Letra C. Reduzir a velocidade, reduzir a distância do veículo à frente e segui-lo. E letra D. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Bom, reduzir velocidade, todas elas começam com reduzir velocidade. Aonde que estão os erros? O erro está no farol alto. Eu não vou usar farol alto, eu vou usar luz baixa ou luz de posição. Eu não vou seguir o veículo da frente. Eu não vou ligar o pisca-alerta. O pisca-alerta é somente para situações de emergência. Furou um pneu. Isso é uma emergência. Deu um problema mecânico no carro, você está passando mal, precisa acessar o acostamento, aí sim você vai ligar o pisca-alerta. Isso é uma emergência. Agora, chuva, neblina, garoa, cerração, não é uma emergência, é uma condição adversa. Então, você não vai usar pisca-alerta. Então, a resposta correta será a letra A. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. A fotocópia nacional da habilitação. Será que ela é válida? Será que ela é inválida? Bom, na letra A, ela fala que é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Letra B, é válida quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. Letra C, é válida quando apresentada junto com o documento de identidade do portador. E letra D, pode ser plastificada substituindo o documento original. A fotocópia colorida, preta e branca, ela é inválida. Ela não serve para nada. O que é inválida? Quer dizer que ela não tem serventia. Ela não substitui o documento original. Então, ela não vai ser válida quando apresentada com o documento de identidade, até porque na habilitação já tem tanto o RG quanto o CPF. Tá? Então, não precisa ser apresentada com nenhum outro documento. E ela não pode ser plastificada. Então, a resposta correta será a letra A. É inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir.
Tanto a PPD, que é aquela que vocês pegam nos primeiros 12 meses, quanto a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, elas só têm validade quando apresentadas em original. Existe a opção digital, só que a opção digital, ela também é original. Ela só está num formato diferente. Então, você pode ter a física em papel impresso, né? Aquele que vem lá pelo correio, que chega na autoescola, ou você pode utilizar ela no formato digital, dentro do aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação. Só que, atenção, não pode ser um print, por exemplo. Tem que ser a que é aberta dentro do aplicativo. Por quê? Porque ali vai ter um QR Code para fazer a validação dela. Então, ela pode ser tanto no formato impresso, né? No formato físico, quanto ela pode ser no formato digital. Mas tem que ser em original. Não adianta ser cópia, fotocópia, nem plastificado. Considere as infrações. Temos aqui o algarismo romano 1, 2 e 3. E ele quer saber quais são infrações de natureza média. Qual que é a pontuação da infração média? 4. Vamos relembrar as infrações, a pontuação? Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3 pontos. 1. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora do veículo. 2. Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume, à esquerda ou entre braços e as pernas. E 3. Dirigir o veículo usando o calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. E agora? Quais destas 3 são infrações? Vamos começar pela número 1. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora, com certeza constitui uma infração de natureza média com 4 pontos. Sabendo que o algarismo romano 1 está certo, o risquinho 1 está certo, nós podemos descartar a letra A, que não tem a presença do risquinho 1. 2. Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volumes à esquerda ou entre braços e pernas, sim. Risquinho 2 também é uma infração. Sabendo disso, nós já podemos descartar a letra D de dado, que fala que é somente a número 1. E 3. Dirigir o veículo usando o calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Também é uma infração de natureza média. Então, as 3 estão corretas. Elas estão lá no artigo 252. Infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. As juntas administrativas de recursos de infrações, JAR, então, Junta Administrativa de Recurso de Infração, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos impostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra decisões de uma JAR que funcione junto a um órgão executivo de trânsito municipal. Cabe recurso a quem? Letra A, DETRAN. Letra B, DENATRAN. Letra C, CETRAN. Letra D, CONTRAN. E agora? Vamos eliminar o DETRAN, porque o DETRAN ele é responsável por registrar, por vistoriar, registrar e emplacar veículos. Outra dica importante. Imagine uma escada e que essa escada possui 3 degraus. No primeiro degrau, vocês sempre terão a presença da JAR. Então, qualquer pergunta que fale de recurso de infração e não tiver a presença da JAR, a resposta sempre será JAR ou JARI, depende da entonação que vocês preferirem. Se na pergunta ele já falar da JAR ou JARI, então quer dizer que você já subiu o primeiro degrau. No segundo degrau, nós vamos ter a presença do CETRAN. Então, já falou da JAR, inclusive 2 vezes. Então, a resposta vai ser CETRAN. Agora, vamos dizer que nessa pergunta
ele já tivesse mencionado a Jari, ele já tivesse mencionado o CETRAN, aí seria: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, essa vai ser o degrauzinho que vocês têm que subir. Não falou de órgão nenhum sobre recurso de infração? Então, é Jari. Mencionou a Jari na pergunta? Então, a resposta é CETRAN. Na pergunta, mencionou a Jari e mencionou o CETRAN? Então, a resposta é: não cabe recurso na esfera administrativa. O condutor, na direção do veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. E agora? No que o condutor precisa ficar atento? Letra A, à sua frente e no lado esquerdo do seu veículo. Letra B, à sua frente, no lado direito do seu veículo. Letra C, à sua frente, lado direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Ou letra D, à sua frente somente, porque os outros também devem ficar atentos. Então, imaginem aqui um veículo. Esse veículo, ele pode ter outras pessoas e veículos na frente. Se for pista dupla ou pista tripla, podem ter nas laterais. E é bem provável que tenha atrás. E do que ele precisa cuidar? De tudo. Ele precisa ter o que nós chamamos de visão 360. Ou seja, ver tudo o que acontece na sua frente, do lado direito, do lado esquerdo e atrás do veículo. Mas como que eu vou ver tudo isso? É muito simples. Regulando corretamente os espelhos retrovisores. Então, você vai ter o para-brisa para olhar para frente, o retrovisor esquerdo, o retrovisor direito e vai ter o retrovisor interno para você ver tudo o que está acontecendo atrás do seu veículo. Então, sim, o condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece na sua frente, lado direito, esquerdo e também atrás do seu veículo. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. Aqui, pessoal, poderia ser só A, poderia ser só B, como poderia ser A, B. A regra é a mesma. Só A, só B, ou A e B, a regra é a mesma. E qual que é? Letra A. Desde que não tenha cometido nenhuma infração, eu já vou descartar de cara essa daqui, porque existem muitas conversas fiadas que na PPD você tem que ficar 1 ano sem dirigir, porque não pode ter nenhuma infração. É mentira, pessoal. Letra B. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Ou letra D. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Aí você vai dizer para mim assim, mas Lu, Prof. Lu, as 3 parecem estar certas. E realmente elas parecem. Só que aí você vai usar uma dica bem bacana, que é escolher a que tiver mais comprida, a que tiver maior. Ó, tá vendo que isso aqui tem 3 linhas? Então, é essa a resposta correta. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, que é 5 pontos, gravíssima, que é 7 pontos, ou seja, reincidente em infração média, que é 4 pontos. Tá, mas o que é reincidente? Reincidente é ter 2, então você pode ter uma infração média, ou você pode ter várias infrações de natureza leve, desde que não ultrapasse, claro, 40 pontos, senão você vai perder também a PPD. Só que se você tiver uma de natureza média com 4 pontos e você fizer mais uma, quer dizer o quê? Essa segunda aqui foi reincidente. E aí sim, você pode ter ela cassada e você não vai pegar a sua CNH. Então, para obter a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Grave 5 pontos, gravíssima 7,
média 4 e leve 3 pontos. O condutor de veículo, os quais não possuem banco traseiro, devem transportar crianças. Que veículo que são esses? Picapes, Saveiro, Fiorino, picape Corsa, enfim, aqueles veículos que têm apenas o banco dianteiro. E aí? Não tem banco traseiro? Pode? Não pode? Pode sim. Podem ser levados no banco dianteiro com cuidados especiais. Que cuidados que são esses? O assento elevado, cadeirinha, enfim, o dispositivo de acordo com a idade e com o peso da criança, mas pode sim levar no banco dianteiro. Existem duas exceções. Primeiro, vamos relembrar a regra. No banco da frente, só pode crianças maiores de 10 anos, certo? Na moto também, só pode transportar crianças com mais de 10 anos de idade. E existem duas exceções. Primeiro, quando não tiver banco traseiro, pode-se sim levar no banco dianteiro com cuidados especiais. E no caso de, por exemplo, extrapolar a quantidade de crianças do banco traseiro, por exemplo, no banco traseiro vão 3, mas você vai transportar 4 crianças, a qual que você pode colocar no banco da frente? A que for maior, a que tiver maior estatura. Então, existem essas duas exceções aí para o transporte de crianças que têm menos de 10 anos de idade. Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática, recomenda-se seguir a seguinte sequência de procedimento. O que é uma transmissão automática? Transmissão automática, câmbio automático, são aqueles veículos que não possuem o pedal da embreagem. A troca de marcha, a seleção de marcha, ela é feita automaticamente pelo veículo. Então, você não precisa pisar o pedal da embreagem, até porque ele não tem. Você não precisa colocar a primeira, colocar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim sucessivamente. Você precisa selecionar, sim, a letra D de driver para dirigir, a letra P para estacionar, que é a resposta dessa questão, acionar o freio de estacionamento, né, o freio de mão, colocar a alavanca em P e desligar o motor. E aí vocês vão ter a letra R, que é de reverso, que é para andar para trás. Então, você vai selecionar apenas a letra, se você quer ir para frente, D, de driver. Se você quer fazer uma manobra de marcha ré, a letra R, de reverse. Ou para desligar o teu carro, aí você vai colocar a alavanca em P. Acionar, né, claro, primeiramente o freio de estacionamento, o freio de mão, e colocar a alavanca em P e desligar o motor. Então, essa é a forma correta de você desligar um veículo com câmbio, com transmissão automática. A travessia de pedestres em trechos urbanos deverá obedecer, entre outras, a seguinte norma. Lembrando que aqui a resposta correta sempre vai estar na cor verde e a resposta em vermelho é aquela alternativa que, infelizmente, o meu aluno marcou errado. Se você está gostando do vídeo, já deixa o teu joinha, já deixa o teu like, já comenta aqui qual é a sua cidade, de onde que você está vendo esse vídeo. Em um cruzamento com semáforo veicular, as faixas de travessia, porém, sem foco específico para o pedestre, a travessia deverá ocorrer quando o semáforo ou o agente de trânsito interromper o fluxo de veículos. Então, não tem um foco específico para o pedestre, ele só vai poder atravessar quando o sinal ficar vermelho para os veículos ou quando, se tiver, o agente de trânsito interromper o fluxo de veículos. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Resposta correta em verde: dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Essa questão está sendo muito cobrada, tanto nos simulados quanto na prova oficial. Crime de trânsito: dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, um crime,
e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Então, são 2 exemplos de crimes de trânsito. Direção defensiva consiste em... Vamos de dica? Toda vez que vocês verem o termo direção defensiva, lembrem-se sempre que direção defensiva é uma direção preventiva. É tudo que eu posso fazer para prevenir, para antecipar. Então, vocês vão perceber que na resposta correta, sempre vai ter antecipação. Então, forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente, reconhecer antes as situações de perigo. Direção defensiva consiste em forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Um veículo trafega 55 km por hora numa via local da área urbana, regulamentada com velocidade máxima de 30 km por hora. O condutor deste veículo. Pessoal, aqui vocês vão precisar fazer a conta, tá? Para saber se esse condutor aqui, ele extrapolou o limite de 50%, porque se ele extrapolou, ele corre o risco de ter habilitação suspensa. Então, como que eu vou fazer? Ele vai ter a habilitação dele suspensa se ele transitar a mais de 50%. Então, você vai fazer a conta. 30. Qual que é 50% de 30? Qual que é a metade de 30? É 15. Então, 30 mais 15 vai dar 45. Quer dizer que até 45 é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. Mas, a partir de 46, ele já vai configurar como suspensão do direito de dirigir. E ele estava mais que isso, sim. Ele estava a 55 numa via de 30. Então, infelizmente, ele está cometendo uma infração de trânsito de natureza gravíssima, com 7 pontos, passível de multa, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação por estar transitando, trafegando a mais de 50% do limite que é estabelecido para a via. O nível do óleo lubrificante do motor deve ser verificado com o motor quente mais ou menos 10 minutos após ter sido ligado. Então, o nível do óleo do motor, ele deverá ser verificado quente mais ou menos 10 minutos após ter sido desligado. Não é ligado, é desligado, tá? Então, quente mais ou menos 10 minutos após ter sido desligado. O controle da temperatura de um motor é normalmente feito nas câmaras de resfriamento por um sistema que faz circular. Lembrando que o que faz a temperatura ficar ideal é a presença de água, que vai ser passada por um ciclo. Por exemplo, aqui vocês vão ter o radiador, que é mais ou menos um favo de mel. Aqui você vai ter o reservatório, aqui você vai ter o motor, e aqui entre o motor vai ter uma câmara bem fininha, onde essa água vai estar circulando. Então, essa água vai sair, vai circular aqui por dentro, por essas câmaras de resfriamento, vai esquentar. Vai voltar para o radiador vai ficar pegando o vento, ou vai ter uma ventoinha aqui para auxiliar. Vai resfriar, vai voltar aqui, vai ficar fazendo esse ciclo infinito, tá? Quem que faz essa água? Ela não vai sozinha circular. Ela vai circular através de uma bomba, ou seja, água pressionada por uma bomba. Água pressionada por uma bomba que vai fazer água circular, né, nas câmaras de resfriamento do bloco do motor, para assim o teu motor manter ali uma temperatura ideal de mais ou menos 90 graus. O condutor
ao transitar com o veículo que não esteja devidamente licenciado, comete o quê? Apenas uma infração de trânsito. Não é crime de trânsito. Atenção, pessoal, anotem aí. Não é crime de trânsito. O veículo não estar devidamente licenciado. Não é crime de trânsito a tua PPD ou a tua habilitação estarem vencidas há mais de 30 dias. É infração, sim, é infração, mas não é crime de trânsito. Comete infração de trânsito, mas não é crime. Dois veículos transitando por fluxos que se cruzam, aproximam-se de local não sinalizado. Tem preferência de passagem quem? Aqui nós temos a presença de algarismos romanos. Então, temos aqui o risquinho 1, risquinho 2 e risquinho 3. E ele quer saber quais estão corretos. 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela, sim. Quem está circulando pela rodovia está em maior velocidade. Se está em maior velocidade, terá, sim, a preferência. 2. No caso de rotatória, aquele que está circulando por ela, sim. Quem está transitando dentro da rotatória vai ter preferência, a não ser que esse fluxo saia da rodovia e entre na rotatória. Daí, quem está saindo da rodovia vai ter a preferência, mas nesse caso, se tratando apenas de uma rotatória, quem está circulando por ela vai com certeza ter aí a preferência. E 3, nos demais casos, o que está circulando pela rua mais larga, não é. Nos demais casos, quem vier pela direita do condutor. Quem vier pela direita do condutor no cruzamento sem sinalização é quem vai ter a preferência. Então, 1, nos casos de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela. E 2, no caso de rotatória, aquele que está circulando por ela. E nos demais casos, né, cruzamento sem sinalização, sempre quem estiver na direita do condutor. Então, o condutor vai olhar para a sua direita. Se tiver algum veículo, ele vai ceder a preferência para quem está na sua direita. Em vias de trânsito, sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência é. A primeira preferência vai começar com o pedestre, mas nessa questão não tem o pedestre. Quem vem depois do pedestre? As bicicletas. Quem vem depois da bicicleta? A moto. Daí vem o carro e daí vem os veículos de grande porte. Os veículos de grande porte, eles são responsáveis pela segurança dos menores, tá? Então, nesse caso aqui, em vias de trânsito sem ciclovia ou ciclofaixa ou acostamento, a preferência será das bicicletas. Primeiro dos pedestres, depois das bicicletas. As bicicletas, elas têm que cuidar e respeitar os pedestres também. As placas a seguir ilustradas, então aqui nós temos 3 placas. Quando colocadas junto a obstáculos tais como pilares de viadutos, narizes de bifurcação, etc., são dispositivos de sinalização de alerta, do tipo marcadores. Marcadores do quê? E aí ele vai contar para vocês que, na verdade, essa placa ela tem as listas em preto e essa parte que está em branco, na verdade, ela é amarela. Então, na verdade, esta placa aqui, ó, ela é preta e com os refletivos em amarelo. E ele já contou que são o quê? São marcadores. Mas que tipo de marcador? Letra A, delimitadores. Letra B, de perigo. Letra C, transversais. Ou letra D, de alinhamento. Então, pense comigo assim. Se existe um pilar, se existe um nariz de bifurcação, ele está tentando fazer com que você evite de bater. Concorda comigo? Então, ele está te alertando de um perigo. Então, esses marcadores aqui são marcadores de perigo.
perigo. Letra B, marcadores de perigo. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser de. Começando com dica, ele nunca vai falar de passos curtos e ele jamais vai falar de metros, ok? Segunda dica, vocês sempre precisam saber a velocidade da via. Por exemplo, essa via aqui é 100 km por hora. Por quê? Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, essa velocidade vocês vão multiplicar por 1, que vai ser igual a 100. Agora, se for de noite, ou mesmo durante o dia estiver chovendo, aí vocês vão multiplicar esta velocidade por 2. 100 vezes 2 vai ser igual a 200. Nessa questão aqui, ó, a via de 100 e o acidente foi à noite. Então, não é 100, não é 125, não é 150, e sim, letra C, 200 passos. Se fosse durante o dia, aí seria 100 passos. E atenção, outra dica importante. Sempre que vocês encontrarem uma curva, ou sempre que cair a questão falando que vocês encontraram uma curva, vocês irão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Essa questão de mecânica, ela é muito cobrada e ela vai falar do sistema de alimentação. Primeiro, o que é o sistema de alimentação? É o responsável por misturar combustível e ar na quantidade adequada. Mas quais que são esses sistemas? Lembrando que são 2. Quais que vão misturar o combustível mais o ar? Letra A, radiador e bomba de água. Letra B, vela e bobina. Letra C, ignição e lubrificação. Ou letra D, carburador e injeção eletrônica. Quais que são os 2 sistemas que vão misturar combustível e ar na quantidade adequada para o teu veículo funcionar? Letra D, carburador e injeção eletrônica. Lembrando que nos veículos mais novos, o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Então, nos veículos mais antigos é o carburador, nos veículos mais novos, a injeção eletrônica. A distância de frenagem é definida como? Então, ó, ele já contou. Se a distância de frenagem é a distância na qual eu estou freando. Letra A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Letra B, soma da distância de parada com a distância de reação. Letra C, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Ou a soma, letra D, a soma da distância de reação com a distância de segmento. Vamos por eliminatórias. Primeiro, a que permite ao condutor uma manobra segura é a distância de segmento, que é medida em 2 segundos. Então, não é. Não tem como eu somar parada com reação, uma vez que parada já é a soma da reação mais a frenagem. Então, descarta. E eu também não posso somar reação com segmento. Eu só posso somar reação mais frenagem, que vai ser igual à distância de parada. Então, descarta também. Logo, ficou a resposta correta, a letra C. Aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio, porque é o quê? Frenagem, até a parada total do veículo. Então, a distância de frenagem é definida como
aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Nos semáforos, o condutor deve. Lembrando que as cores do semáforo serão vermelho, verde e amarelo. Vermelho eu tenho que obrigatoriamente parar, avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare. É uma infração gravíssima, com 7 pontos. E a cor verde eu posso seguir, desde que não tenha nenhum pedestre, ciclista ou alguém que não concluiu a travessia. Mas e a cor amarela? O que eu vou fazer se a cor amarela acender antes de eu iniciar a travessia? Letra A. Reduzir a marcha mediante a luz amarela e parar antes da faixa de retenção. Letra B. Prosseguir mediante luz amarela se não houver veículos parados na via transversal do cruzamento. Letra C. Parar mediante luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado. Ou letra D. Partir cautelosamente caso não haja veículos na via transversal, ainda que o semáforo esteja vermelho. Então, vamos começar descartando essa última, porque se o semáforo está vermelho, eu não posso avançar. Se eu avançar, infração gravíssima com 7 pontos. Eu também não vou parar somente se o tráfego estiver congestionado. E eu também não vou simplesmente prosseguir na luz amarela. Então, descarta a letra B, letra C e letra D. Então, na cor amarela, o que eu vou fazer? Reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção. Reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção. Antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar, o condutor do veículo motorizado. Então, aqui ele quer saber o que você vai fazer antes de você abrir a porta do seu veículo. Letra A. Pode ignorar a presença de pedestres e ciclistas. Letra B. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Letra C. Tem preferência sobre os pedestres e ciclistas em circulação. E letra D. Não há previsão legal no Código de Trânsito para esta situação. Primeiro, quem tem preferência são os pedestres e os ciclistas, e não o veículo motorizado. Então, descarta a letra C. E sim, existe previsão legal aonde diz que o maior sempre vai cuidar do menor, e que os pedestres têm preferência em relação aos veículos motorizados. Então, sabendo disso, eu não posso simplesmente ignorá-los. Logo, a minha resposta correta será a letra B. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários das vias. Outra questão muito parecida que cai, ela fala dos ocupantes do banco de trás. Eles devem sempre usar o lado da calçada ou sempre descer pelo lado da calçada. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa: letra A. Dar passagem aos outros condutores ainda que o sinal esteja aberto para você. Letra B. Respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Letra C. Fazer novos amigos. Ou letra D. Sair do veículo e ajudar pedestres a atravessarem a rua. E agora? Se o sinal está aberto para você, não tem como você dar preferência para os demais. Também não tem como você sair do teu veículo e ajudar as pessoas ou pedestres a atravessarem a via. E o intuito também não é fazer novos amigos. Por quê? Porque a cortesia e a solidariedade é relacionada com o trânsito. Então,
será a letra B. Respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com ações indevidas. Lembrando que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então temos que ficar atento nisso. E todos nós vamos errar. Por isso, devemos respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Concluímos, pessoal, mais um simuladinho bem especial com questões que estão sendo muito cobradas para ajudar você de qualquer lugarzinho deste amado Brasil a garantir a sua aprovação. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal e não sai daqui sem se inscrever, ativar o sininho, afinal nós temos vídeos novos aqui todos os dias, conteúdo novo, conteúdo atualizado, válido para todo o Brasil para ajudar você. E claro, comenta aqui para nós qual é a sua cidade, de qual cidade você está vendo este vídeo. Gratidão a todos, muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas, realizações. Deixo aqui meu abraço muito, muito carinhoso a cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.